Já tinha falado aqui também, botei a análise do jogo do time do Fortaleza, né? Vou trazer um resumo também aqui pra gente falar no canal de cortes também. Então vamos lá, bota na tela aqui a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Porque tivemos jogos aí dessa 10ª rodada, né? O Botafogo enfrentando o Atlético Paranaense. Botafogo que sempre sofria com gol no final. Nesse jogo foi o inverso. Na última bola, o Botafogo busca esse empate. Além de, nessa partida ainda, nesse momento, ter garantido a manutenção da liderança, tira pontos do Atlético Paranaense, que era um adversário direto. O Atlético Paranaense, enquanto estava vencendo o jogo, estava assumindo de maneira provisória a liderança do campeonato. O empate do Botafogo tinha mantido o Botafogo na liderança naquele momento. Então, resultado importante para a equipe do Botafogo. O Criciúma venceu o Atlético Goianiense, como eu tinha falado também, né? De virada na casa do Atlético Goianiense e com aquela questão lá de que o goleiro do Atlético Goianiense no final do segundo tempo foi expulso. E aí um jogador de linha indo pro gol, né? Com um golaço de falta no último lance, né? E vence aí a equipe do Criciúma. E é aquilo que eu tinha dito, né? O goleiro tinha sido expulso e o jogador de linha foi para o gol. Até o lance da falta, o jogador ele não tem o cacuete de goleiro de se movimentar e pular para ir buscar a bola. Ele só pega e vai olhando, né? Então sai o gol lá do Criciúma, virada, e o Criciúma respira na tabela, né? Mantém o Atlético Goianiense aqui colado na zona e o Criciúma escapa da zona nesse momento. São Paulo e Cuiabá. Bem inesperado, né, esse resultado, mas que a Globo, né, o GE zicando de novo. Tá ligado aquele negócio dos palpites, que aí eles colocam 8 comentaristas para dar os palpites? Todos os 8 apostaram no São Paulo. E aí quando isso acontece, sempre dá zica. E zicou, deu Cuiabá. Cuiabá que já tinha vencido o Fortaleza por 5-0, agora já vence também mais uma e o Cuiabá se recupera, né? Olha o Cuiabá aqui, nos últimos 5 jogos tem 9 pontos. Cuiabá que estava perdendo de todo mundo, né? Só levando lapada na Série A. Nos 5 primeiros jogos tinham sido... Nos 5 primeiros jogos tinham sido o quê? Foram 4 derrotas e um empate. Nos 5 primeiros jogos. Nos 5 últimos agora, 3 vitórias e 2 derrotas. Então já dá uma boa respirada aí a equipe do Cuiabá. Dá essa recuperada aí, né, no campeonato. O Fortaleza venceu a equipe do Grêmio, como eu já tinha mostrado aqui em análise, lá no canal Nordeste em Campo. Fortaleza vence uma partida importante, mas que foi um jogo em que o Fortaleza teve a oportunidade de matar, não consegue matar o jogo, desperdiça oportunidades, faltou eficiência no time para matar o jogo logo e... Por perder diversas oportunidades, o time foi tendo a confiança minada ao longo do jogo e aumentando o nervosismo. E aí um jogo que estava controlado pelo Fortaleza, não matou logo, deu oportunidade para o Grêmio. Teve bola na trave, teve alguns lances ali de perigo também. Então o Fortaleza precisa aí também, eu acho, matar essas partidas, quando tem essas oportunidades. Estava melhor, estava supremo no jogo o Fortaleza. O Grêmio com 1 a menos, né, ainda teve oportunidade de empatar. O Fortaleza precisa matar esses jogos. Mas conseguiu vencer aí, teve polêmica de arbitragem também, mas o pênalti para o Fortaleza eu acho que foi bem marcado. A expulsão do PP também foi bem expulsa, né? E não acho que a arbitragem interferiu diretamente, né, com erros nas marcações, mas que chamou a atenção por conta disso também. Mas o Fortaleza vence aí, merecido, mas que precisa ser mais eficiente, precisa ser mais eficaz aí nos seus jogos e matar suas partidas. Juventude 2-0 no Vasco. Que é isso, Vascudo? Tá complicado, hein? O Vasco que fica aí agora na zona do rebaixamento, né? Entra na zona de rebaixamento. E o Juventude, o único gaúcho que venceu na rodada. Cadê o Juventude? Cadê o Juventude? Ah, aqui. 11º colocado, o Juventude que, assim como o Fortaleza, tinha 10 pontos, vence e dá uma distanciada boa lá da zona de rebaixamento, né? Empurra o Vasco lá que agora tem 7 pontos. O Internacional venceu o Corinthians.
Perdão, eu achei que o Internacional tinha perdido esse jogo agora. Eu confundi então com a rodada passada, que o Internacional perdeu para o Vitória, né? Mas o Internacional venceu também a equipe do Corinthians. O Internacional está um pouco mais lá em cima na tabela, né? E o Corinthians está também aqui na zona do rebaixamento. O Cruzeiro venceu a equipe do Fluminense. Cara, lei do ex agindo ao contrário, né? O Fábio tomando o gol aí do Cruzeiro, né? O Fábio foi o titular nessa partida? Pior que eu nem sei, eu nem acompanhei esse jogo. Mas, enfim, o time do Fluminense é o lanterna do campeonato. E olha esse Z4, hein? Olha esse Z4. Vasco, Corinthians, Grêmio e Fluminense. Claro que o Grêmio tem 2 jogos a menos, né? 2 jogos a fazer ainda, mas que Z4 é esse, hein? E com todo respeito à galera do Sul e Sudeste, por mim caía tudinho. Eita resenha, sobe os nordestinos e cai esses times do Sul, Sudeste tudinho. O Vitória venceu a equipe do Atlético Mineiro, grande jogo do Vitória, né? O time do Atlético tinha feito um gol logo no começo lá, né, numa marcação alta, e o Atlético teve o gol anulado por causa de impedimento, e realmente estava impedido. E aí o time do Vitória, logo na sequência, faz o primeiro gol. E aí, se não me engano, sai gol de empate do Atlético, o Vitória faz 1, faz 2, faz mais 3, né? Aí mete 4-1, o Atlético diminui, se não me engano, mas que vitória do Vitória, né? 2 vitórias já consecutivas e o time que não vinha ganhando de ninguém já escapa da zona do rebaixamento. Vem para 9 pontos, a posição ainda não é confortável porque são 2 pontos ainda, então tá a uma rodada de voltar ao Z4, mas é uma boa respirada, ganha confiança e o time do Vitória pode almejar aí essa briga direta para não sair, não estar no Z4. Era o que eu vinha falando, o time do Vitória, algumas rodadas atrás, estava na zona do rebaixamento, não conseguia ganhar, e aí vinha aquela preocupação, né? E eu dizia, a zona de rebaixamento é uma areia movediça. Quando você tá lá dentro, parece que ela te suga pra baixo, que ela te prende ali. É difícil sair. Mas quando você engata ali, 2 vitórias, por exemplo, como o Vitória fez agora, você já dá um novo ânimo. Você saiu da zona do rebaixamento, é um alívio, é uma respirada, e o time do Vitória precisa também, né? Pode almejar voos melhores, mas precisa manter a cabeça no lugar, não ir no fuzuê, não ir no oba-oba, mas também não se acomodar. Precisa o time do Vitória seguir jogando do jeito que tá jogando, e é algo que eu falo, o time do Vitória, quando joga, principalmente dentro de casa, mas é um time que joga com intensidade. É um time que, quando imprime um ritmo alto, ele consegue equilibrar contra equipes que são tecnicamente melhores. Mas o Vitória exerce um ritmo, intensidade altíssima de jogo em determinados momentos, e aí ele consegue, na bola jogada dentro de campo, se equiparar ao seu adversário. E precisava também aproveitar o momento do Atlético Mineiro, que não era bom. Vinha de uma goleada contra o Palmeiras, né? E aí o Atlético Mineiro chega nesse jogo agora e perde mais uma partida, né? O Atlético que vem numa fase até de certa forma ruim, né? Nos últimos 5 jogos vem aí com 5 pontos apenas, 2 derrotas consecutivas, as 2 tomando 4 gols. Então, o time do Atlético até tem uma defesa bastante vazada, né? Da parte de cima da tabela é a defesa que mais foi vazada. Exatamente por conta desses 2 últimos jogos. Desses 13 gols que tomou, 8 foram nos últimos 2. Né? E foi, inclusive, as 2 primeiras derrotas do Atlético Mineiro. Então, isso daí pode até acabar minando a confiança dos jogadores, certo? Atrapalhando a confiança dos caras, isso daí pode acontecer, né? Essas 2 derrotas consecutivas aí podem ser decisivas até para a sequência do Atlético Mineiro. Mas pode ser decisivo também para a sequência do Vitória. Time que não tinha ganho ainda, o Vitória, ganha 2 seguidas. Time que não tinha perdido ainda, o Atlético,
perde 2 seguidas. Detalhes aí do campeonato. E também ontem à noite, para fechar a rodada, tivemos o Flamengo vencendo a equipe do Bahia. O Bahia que fazia um jogo justo contra o Flamengo, né? Eu não acompanhei, mas estava empatando lá até a reta final. E o Rogério Ceni gostou da atuação, elogiou o time. E o Flamengo no finalzinho consegue fazer um gol lá com o Davi Luiz. E pela euforia dos torcedores do Flamengo, né? Eu vi muito fuzuê aí na internet, a galera muito agitada, a galera muito alegre, comemorando demais o gol lá no último momento contra o Bahia. Eu acho que isso mostra também um pouco da força da equipe do Bahia, tá? Claro que ninguém vai comemorar a derrota, certo? Mas um nível de atuação justo lá contra o Flamengo, tomando um golzinho lá no final. Claro que a galera sai de cabeça baixa, triste, né? De cabeça quente também, né? Porque era um pontinho, é um adversário direto, né? Que tá lá em cima na tabela. O Bahia, vencendo esse jogo, assumiria, na verdade, a liderança do campeonato. Mas o empate ali para o Bahia tava de bom tamanho. E aí toma esse gol, claro que dá uma chacoalhada, o time cai aí algumas posições. Se tivesse ganho, era o Bahia que tava com 21 pontos na liderança do campeonato, né? Se tivesse empatado, tava aí com o Flamengo, junto com o Flamengo lá, né? Dentro do G4, mas a equipe do Bahia perder esse jogo, como eu falei, não é nada de outro mundo. O Flamengo era favorito, mas o Bahia faz uma partida boa, uma partida justa, e eu acho que, mantendo esse nível de atuação, o Bahia é um time para brigar facilmente lá pelas primeiras posições da tabela, certo? Então, apesar da derrota, o Bahia tem um grande time ainda e pode fazer uma bela de uma sequência de competição, tá? Precisa se apegar nisso, no nível de atuação também, né? Esquece o resultado por enquanto. Claro que o resultado, você vai olhar aonde você errou, aonde falhou para ceder esses gols. E não pode cometer isso nos próximos jogos. Corrigir esses pontos individualmente. Mas, no geral, no aspecto geral, a equipe do Bahia é uma grande equipe e pode fazer um belo de um campeonato. E tivemos também aí o Palmeiras vencendo a equipe do Bragantino, e o Palmeiras, com essa vitória, entra de vez aí no G4, um time que estava lá no meio da tabela, mas já vem aí com 4 vitórias consecutivas, o time do Palmeiras, e esses 12 pontos botam o Palmeiras aí nessa briga de volta pela liderança do campeonato, né? Tá a 1 ponto do líder, então tá brigando pela liderança. Então volta aí o Palmeiras às cabeças aí do Campeonato Brasileiro. Então essa aí também, né, a tabela da Série A após a 10ª rodada. Lembrando que temos times com menos jogos, né? A maioria tem 10 jogos, mas o Cruzeiro tem 9, tá em sexto. O Internacional tem 8 jogos, né? Teve 2 jogos adiados o Internacional em relação aos demais. Tá em nono. Atlético Mineiro, Juventude e Fortaleza tem 9 jogos apenas também, todos têm um jogo a fazer. O Criciúma tem 8 jogos também. O Criciúma, que ele é de Santa Catarina, né? Não é do Rio Grande do Sul, então teve seus jogos adiados por outros motivos. E o Grêmio, lá na zona de rebaixamento, ele tem também aí 8 jogos apenas e tá na zona de rebaixamento, como eu falei, mas é um time que, com esses 2 jogos aí, né, uma vitória já tira o Grêmio da zona de rebaixamento, por exemplo, né, uma vitória nesses 2 jogos atrasados. Mas a gente sabe que é complicado esses jogos atrasados aí, porque você incha ainda mais o calendário, você aperta ainda mais, você faz com que o time não tenha tempo para descansar. Além de jogos aí do Campeonato Brasileiro, Grêmio, Internacional e Juventude tem ainda também Copa do Brasil, né, de jogos atrasados para jogar. Então, tem toda essa questão, né? Mas, enfim, são jogos atrasados aí que vão ter que ser cumpridos e que os times podem aí pontuar para melhorar suas posições ou até perder esses jogos e confirmar essas posições aí que estão. Mas os jogos vão acontecendo aí ao longo do tempo e a gente vai conversando sobre eles. Se não me engano, nas datas FIFA agora, né, durante a Copa América, alguns times vão jogar, né? A próxima rodada já começa aí amanhã e temos a Copa América iniciando na segunda-feira. Acho que o Campeonato Brasileiro pararia pela Copa América, não me lembro, mas agora não tem mais calendário, né? Já que também 2 rodadas foram adiadas, então o calendário se imprensa mais ainda. Mas é isso.
tabela do Campeonato Brasileiro aí, já repercutimos sobre todos os times, né? Todos os jogos aí dessa última rodada. Então, é isso. Agradeço aí a galera, dá o like, se inscreve aqui no canal, hein? Esse vai pro canal de cortes.